Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre iluminação, mas de uma forma diferente, né? Iluminação que vai além da decoração. E eu trouxe aqui, né, várias convidadas para a gente poder conversar sobre esse tema. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista e tenho especialização em neuroarquitetura. Olá, pessoal. Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Thaisa, por favor. Oi a todos, eu sou a Thaisa, sou arquiteta e urbanista e a gente faz parte do escritório Concretize Arch Design. Legal. Obrigado, Thaisa. Eu Alcione. sou a Alcione, eu trabalho junto com a Thaís há um tempo e a gente gosta muito de iluminação. A gente tem algumas especialidades, mas não tanto quanto a Tamires, É. que trabalha só Focada em iluminação. focada, né, nesse projeto luminotécnico. Isso aí. Tamires. E eu sou a nossa Tamires, convidada. eu sou design de interiores, eu sou light design, eu sou CEO da Illumine, diretora. A Illumine que ama estar com esses profissionais maravilhosos, porque o foco da Illumine é vender produto e o produto que se adeque, né, aos projetos de vocês. Então, Fala um pouco da sua caminhada, Tamires. Já Ó. que a Alcione, né, deu esse toque, que você tem, né, esse know-how, né, e um know-how diferenciado com os profissionais, né? Você não que você quis destacar, né, mas eu acho que o próprio dom da pessoa, né, faz com que ela destaque no mercado, né? E os profissionais precisam disso, né? Então, por que esse diferencial, né? Eu acho que você tem uma bagagem para falar do que te incomodava, né? E o que levou você a ter esse diferencial. As coisas, né? Falo que Deus é muito bom na nossa vida, porque ele cria alguns caminhos que a gente, às vezes, nem traça aquele caminho para seguir, e Deus vem colocando tudo nos devidos lugares, né? Eu comecei trabalhando no ramo da construção civil em 2007, e ali eu fui gostando muito de tudo, né? E ali em 2011, 2012, me formei em design de interiores e me apaixonei em iluminação. Falei assim, eu preciso me especializar em um segmento. Eu não quero, nessa empresa que eu trabalhava, que eu amava, que era essa empresa, eu não queria só se vender tudo, né? Hidráulica, elétrica. Eu quis, assim, iluminação, né? Eu falei assim, amei iluminação. E ali eu sempre fui muito fuçada, né? Então eu pegava um eletricista ali, vem cá, por que que você faz isso, isso e isso? Por que que acontece isso? Então, essa curiosidade, eu ainda menina, eu tinha, quando eu comecei eu tinha 17, quando eu decidi mesmo iluminação, eu tava com 21, 22 anos na época, e aí eu era muito curiosa, né? Então, essa curiosidade foi me aproximando dos profissionais ligados à iluminação. Então, eu falava com um eletricista, eu falava com um arquiteto. Então, sempre que alguém tinha algo a me oferecer do segmento de iluminação, eu questionava o porquê e mandava pesquisa lá, né? Por que isso, por que aquilo? E dali, eu fui buscando fornecedores, cursos, para realmente me especializar tecnicamente. E como eu sempre amei lidar com pessoas, a parte de conhecimento com a parte humana facilitou. E aí, com o decorrer do tempo, com as experiências vividas, com as coisas da vida, né? Eu fui cada vez mais amadurecendo, me especializando para estar junto com vocês. Porque eu falo assim, eu sempre amei. Quando eu vendia de tudo, eu ainda amava fazer aquilo que estava no projeto, né? Então, assim, um profissional, um arquiteto numa obra faz muita diferença, né? E aí, quando vem o profissional com o briefing do cliente, porque ele já vem com essa sua pesquisa, né? Ele já conhece o cliente, já idealizou o sonho do cliente ali para projetar. E aí, encontra a gente que está ali em campo com o segmento específico, parece que fecha, né? Então, você pega o projeto e aí você encontra um profissional especializado naquele segmento, nossa, Aí alinha, encaixa, né, Claudinha? realiza o sonho, Não né? é? Alcione, você também tem uma história, uma trajetória, né,
com arquitetura, né? Você é formada em designer, mas eu conheço você dentro da arquitetura, né? E sempre muito bem elogiada pelo trabalho que desenvolve, né? E isso que a Tamires falou, né? A relação com o cliente, com o arquiteto, com a arquitetura, como que é para você, né? Você não é você não é arquiteta, desculpa, mas produz, né, junto com a Thaisa, né, esses espaços maravilhosos, né, esse é o nosso objetivo enquanto profissional, devolver para o cliente um espaço que ele sinta bem, né? Conta pra gente, Alcione. Eu comecei a trabalhar em loja de móveis há muitos anos atrás. E com isso, eu fui me direcionando ao designer de interiores. E quando eu fiz o curso, foi até um pouquinho depois da Tamires, a gente também já tem contato, já faz anos. Foi né, depois Thaís? ou foi antes? Acho que você apresentou antes de mim, né? Você formou Eu antes de fiz a mim? segunda turma. Você fez a segunda? É. Eu Aí, acho que você fez antes foi de bem mim. próximo, Bem né? junto ali, É. né? E com isso, eu queria focar em iluminação. Só que também eu gosto muito de organizar o espaço. Aí eu comecei a ler alguma coisa, a estudar algumas coisas de iluminação, mas também focado com o espaço do cliente. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, igual a Tamires. Eu me envolvo ali como profissional. Então, eu também gosto muito de perguntar as coisas. E eu fui me apaixonando muito mais pela iluminação do que pelo paisagismo, por exemplo, Certo. dentro do ambiente. Eu não sei muita coisa, mas o que eu foco ali, eu começo a fuçar e acaba dando certo. Porque, igual a gente conversou um pouquinho antes, eu sou mais intuitiva do que A técnica ali. a técnica, né? E graças a Deus costuma dar certo, né, Thaisa? Não, dá sempre certo. E aí Mas eu foi. falo que a sua intuição, ela não é só intuição, é o trabalho em campo, né? E às vezes aí é o que é legal, é juntar a técnica, que entra aí uma Tamires da vida, né? Que às vezes tem tanta coisa nova, tem uma coisa legal ali, tem um nome específico. Aí, tipo, eu quero fazer algo assim, porque eu sei que ele vai ficar bonito, né? Você tem esse feeling que vai trazer isso pro ambiente. Aí a gente dá uma puxadinha, Tamires, vem cá. Vamos conversar. E tem autoridade, né? Eu falo assim, né, Claudinha? O gostoso disso tudo é a experiência, né? É quando você aplica porque você sabe que é funcional, que é ideal, né? E, Thaisa, Sim. você, né, é arquiteta. Sim. O cliente, ele fica imaginando como que sai esse projeto de iluminação da cabeça de um arquiteto, né? Tenta explicar, né, se é possível, assim, a gente explicar, mas é possível, né? Como se chega no projeto de iluminação, porque a gente não chega no espaço, coloca isso, faz isso, né? Não é de forma aleatória, né? Então, é um conjunto. Cada arquiteto, cada design tem uma forma, talvez, de pensar ali. Tem algumas técnicas que a gente sabe em relação à quantidade de luz, de lumen no lugar, né? Mas a gente acaba, pelo menos como eu penso ali, né? Eu penso primeiro nos pontos principais que precisa. Às vezes a gente quer dar destaque para uma parede, então vamos pensar primeiro ali. A gente pensa em dar destaque para um pendente, uma coisa que vai combinar iluminação e decoração, que ela vai trazer também um charme para o ambiente, um pendente, uma luminária, alguma coisa. Tem ambiente também que a gente quer esconder a iluminação, então a gente pensa, lista esses pontos, e depois a gente pensa na iluminação do dia a dia, na básica. Pelo menos é a forma mais ou menos como trabalha dentro da minha cabeça, é assim. Então, coloca primeiro esses pontos principais, e aí sim, depois, a gente vem com essa básica do dia a dia, que ela tem que ser para trabalho, para fazer uma refeição, para trabalhar no escritório, que você vai usar ela, que você precisa de outras formas, ela não é só a função decorativa. E aí a gente vai juntando também com outras informações. Aí a gente chama a Tamires, a gente senta, nós duas também vamos conversar com isso. Isso também junto com o cliente. Normalmente a gente já veio disso
com o cliente. A gente já sentou com ele, viu o que ele quer, já fez uma visita na casa para descobrir se ele tem algum objeto que tem história na casa dele, que a gente quer resgatar essa história, quer dar destaque. Às vezes o cliente é um cliente que hoje trabalha de home office, que acaba sendo muito comum, então ele precisa de um escritório bem iluminado. Então a gente vem com esse histórico do cliente, pontua essas partes principais e depois vem com a iluminação básica. Pelo menos é assim, mais ou menos, que forma na minha cabeça. E aí a gente vem com a técnica e com o feeling também, de trazer algo bonito, bem feito, e que também tem um custo legal para o projeto ser executado. Porque a ideia não é só ser lindo e tudo mais, né? O cliente tem que gostar e tem que ser funcional para ele. E personalizado, né? Não dá para você repetir o projeto. Né? A gente não tem um projeto ali na gaveta, né? Só escolhe aqui. Como você disse, né? Tem que conhecer. O cliente trabalha em casa, então é um tipo de iluminação, né? Ele faz recreação, gosta de ler um livro, filme, né? São tantas atividades e a iluminação vem, né? Para ajudar. E o exemplo, se ele usa óculos, se ele não usa. Tem clientes que têm muito. Tem cliente que tem, por exemplo, tem pessoas que têm muita sensibilidade com a iluminação. Então, a mais fraca possível, aplicar uma dimerização, né? Sim. Ou não, tem cliente que fala, nossa, eu preciso de muita luz. Ele tem aquela necessidade. Mas aí a gente tem que entender, né? Que legal. E mudar, gostoso, né? O mesmo espaço, né? Você não mudou nada na decoração, continua a mesma decoração. Mas os pontos de iluminação, a hora que você acende, apaga, né, você vai transformando o espaço. Tem essa questão que a Tamires falou, do cliente gostar, o cliente às vezes gosta de muita luz, mas não é só ele que vai usar aquele ambiente. Se for um lugar específico, tudo bem, mas se for um lugar de uma sala, uma cozinha, né, a gente está falando no caso de residência, né? Trabalhar talvez com 2 iluminações. Algo que a gente trabalha uma iluminação mais natural e depois uma iluminação um pouco mais forte para quando ele for usar. Ele não está usando ali, não está trabalhando, não está precisando, a gente retira e fica gostoso para todo mundo. Então é muito específico do cliente, é muito personalizado. A gente precisa saber da história e da necessidade das pessoas. Por isso que volta aquilo que a Alcione falou, a Tamires, né? E nós também, de gostar das pessoas, né? De projetar para as pessoas, porque é relacionamento, né? Se você não conhece, por isso quando chega para a Tamires, né? Ela bem colocou isso, né? A gente já sabe, né? Já passou ali para a Tamires, ó, o perfil do cliente é isso, é esse. Ele gosta disso, não gosta daquilo, né? Então, aí você vem já vem com o filtro, né? Já vem com esse filtro, né? E você também tem essa coisa também, ó. Eu tenho esse produto, mas ele está saindo de linha, né? Porque, assim, nós, enquanto profissionais, a gente não consegue dominar tudo. A velocidade, né? Que as coisas estão acontecendo, então, né? a gente busca, né? E o Bate-Papo da Construção tem feito isso, buscar profissionais, empresas, né, para trazer essas novidades, informações. E a Tamires vem de uma palestra da Unifran também, que depois vai estar lá no nosso canal do Bate-Papo, aí com bastante técnica, né, que você colocou muito bem na palestra. E você poderia falar um pouquinho, porque é tão comum, né, as pessoas verem luz quente, fria, né? Existe isso e a gente usa tanto. A gente compara a iluminação elétrica, a iluminação artificial, com a luz natural, né? Então, a gente precisa, porque está relacionado, a gente até citou na palestra, ciclo circadiano, que é o nosso ritmo dentro de 24 horas, né? E aí, a maior influência dentro desse ritmo circadiano é a influência da luz e da escuridão. E aí, de que maneira que nós vamos tirar a iluminação natural para um ambiente que necessita de uma iluminação elétrica de maneira adequada? Então, nós temos que saber, é quase que padrão para algumas pessoas, a grande maioria da população, ela tem os horários muito parecidos, né? Acordam entre 6 e 7 horas, vão trabalhar entre 8 e 9 horas, ou ali vão praticar uma atividade física, ao meio-dia, 1 hora ali vão almoçar. Alguns têm a oportunidade de tirar um cochilo, outros não. Então, nós temos esse ritmo. Às 17, às 18 horas, até no máximo 19 horas estamos retornando para casa. É o horário do nosso
nosso jantar, logo nós vamos dormir. E aí, em que momento que eu vou aplicar a luz quente, em que momento que eu vou aplicar uma luz neutra ou fria, né? Então, a gente começa a notar que quando o dia amanhece, que tom que ela tá? Ela começa amarelinha, logo ela já fica mais branquinha, ela passa várias horas do dia no tom mais branquinho, de repente ela começa a amarelar de novo, que é o momento de acolhimento. Então, é esse momento que a gente tem que entender. É uma residência? Ah, tem cliente que, igual a Thaisa comentou, ele trabalha em casa, ele dá uma esticada ali na carga horária dele e ele trabalha. Ele precisa estar estimulado, então eu tenho que aplicar a temperatura de cor correta. Ah, amanheceu, mas ele não vai trabalhar em casa. Por que então que eu vou aplicar uma luz branca? Vamos falar branca, né, na maneira geral, ou uma luz neutra para estimular ele. O estímulo tem que ser provocado para dormir. Né? Então, a gente fala assim, o sol, ele estimula o cortisol e a luz mais fechadinha estimula a melatonina. Então, assim, é uma relação, né? O Claudinho, que tem muito essa parte da neurociência, ele sabe que tem uma ligação de elementos com comportamento, né? Sim. E nós, profissionais, eu falo assim, nós temos que estar antenados a isso. Porque o cliente, ele não vai entender algumas coisas, sim, que ele já vem muito, assim, entendidos de muitas coisas, né, Claudinho? Mas a temperatura de cor da luz, ela é extremamente importante no comportamento humano. É muito sério. A gente fala que é até muito sério. Diretamente, né? É isso que você falou mesmo. A arquitetura trabalha na vida das pessoas, né? Então, a gente vai trabalhar ali diretamente, né? Os sentimentos e tudo mais. Por exemplo, escola, né? É outro tipo de iluminação, hospital, né? Então, depende muito, né? Então, a gente não pode colocar só um padrão de iluminação e pronto, né? Thaisa, me fala um pouco aí pro pessoal da experiência que você tem com iluminação e, assim, o que não pode faltar para você, assim, quando você olha um projeto de iluminação, ou você está fazendo, e você fala, não, esse ponto aqui eu preciso trabalhar. Então, eu falo que a iluminação ela é a cereja do bolo, porque o ambiente ele pode ser lindo, bem projetado ali, a gente pensar no espaço, na ventilação, na circulação, que a gente pensa tudo, mas aí à noite ele tá com uma luz estranha, uma luz estourada, a pessoa vai assistir uma TV, fica incomodado com aquela luz, né? Acaba estragando todo o projeto. Então, se ele não for o finalzinho ali que der aquela fechadinha de pontos para ficar bem feito, você acaba estragando todo o projeto. Então, a iluminação é extremamente importante, porque a Tamires até falou da qualidade de vida das pessoas que vão usar ali. Não só na residência, mas em áreas comerciais, escolas, você tem que trazer a qualidade de vida ali para a pessoa, né? E a gente pensa nesse ponto. E uma coisa que eu acho extremamente importante pensar é na flexibilidade do uso. Então, a gente, como a Tamires falou, né? O sol nasce, ele tá mais amarelinho ali, depois ele vai ficar branco, aquela luz mais clara, né? E depois ela diminui. O ambiente ele também tem que ser, pelo menos dentro de uma residência, hoje a gente não tem aquelas residências com vários quartos, várias funções. A gente traz para um ambiente, a gente traz mais de uma função. A luz acompanha. Então, você quer receber amigos, uma sala de jantar ali vai estar mais iluminada, você quer deixar um ambiente mais romântico, você vai pôr uma luzinha mais baixa, mais calma. Você quer acalmar as crianças também, você vai deixar uma luz mais tranquila à noite, já é hora de ir desligando. E inconscientemente a gente traz isso, né, para as pessoas. Igual para as crianças, né? Se você deixa vários estímulos, elas vão ficar agitadas. Se você vai diminuindo esses estímulos, naturalmente o ambiente vai ficando mais calmo, as crianças já vão entrando naquele ritmo dela. Então a gente mexe até com o ritmo da casa, junto com a iluminação. É incrível, né? E é legal trabalhar com mais de uma iluminação no mesmo ambiente. Aquela história de ter um pontinho no meio lá, ela não é legal. É legal ter mais de uma iluminação mais baixa, mais alta, alturas diferentes também no ambiente, para a gente poder trazer aconchego para a casa, para o comércio. E você colocou no começo também, Thaisa, sobre custo.
E agora você está falando, né, que não é interessante colocar um ponto só, né? Então, para o cliente que nos ouve e nos assiste, né, para ele não ficar preocupado, né? Ah, tá enchendo de pontos, né? Por isso a gente vai conhecer a necessidade e jogar esses efeitos, Sim. né? Como você falou. Por que não, né? Colocar mais de um ponto, né? E hoje a iluminação, pelo menos ela deu um salto. Eu não tenho tanto tempo de mercado ainda, mas eu já senti essa diferença. Antes a gente tinha poucas opções, hoje o leque abriu mais e eu tenho a sensação que ele vai abrir mais ainda de opções, né? Então, ainda bem, porque traz a oportunidade da gente colocar mais de um tipo de iluminação no ambiente sem ser um custo tão alto assim. A gente tem peças com valores altos, valores agregados na peça, mas a gente não precisa dessas peças para fazer um super ambiente. A gente já consegue fazer isso com coisas mais simples, a gente já consegue. Só que a gente trabalha com mais de um ponto. Né? Não só um, não só aquele no meio. É porque a gente quer o efeito que a peça produz, né? Às vezes não é a peça que a gente... Nós não estamos ligados à peça, nós queremos saber a luz que está saindo dela, né? Muitas vezes ela some, né? Ela some. Então, é bacana, né? Essa colocação da Tara. Alcione, você, na decoração, né? Quando você tem esculturas, né? Como você gosta de trabalhar a iluminação para esculturas? Para esculturas, eu gosto de trabalhar um foco. Mas a gente está usando muito também o sopro de luz. Porque isso também valoriza as peças, né? Quadros, esculturas e qualquer coisa que vai na parede, que a gente fala muito de vestir as paredes, né? Sim. E a luz acaba vestindo uma parede. Porque quando a gente usa esse sopro de luz, ela está... Né? Ela está quebrando a escuridão daquele lugar. Daquele canto, né? De maneira confortável. De maneira confortável. É isso que a gente tem que fazer todo o briefing, né? Porque essa pessoa, ou ela gosta muito de luz branca, que ela já acostumou, e até é engraçado, assim, quando a gente fala, não, vamos colocar uma luz morna, ou uma luz quente. Ah, não, mas aí eu não vou enxergar. A pessoa... Eles associam, né, a quantidade de lumens. A quantidade de lumens. É muito interessante, assim, né? Quando a gente faz o projeto, e a gente conversa com a pessoa, explica, né? Leva a Tamires e ela faz a parte técnica toda. E com isso o cliente entende. A hora que a gente coloca uma luz boa, mas morna, ou quente, vamos falar assim, Vamos né? falar na linguagem mais branda, né? Mais branda. Muita gente é mais branda. O cliente fica tão satisfeito, fica tão feliz. É porque muda o comportamento dele, né? Muda. E isso é muito gratificante, né, pra gente, profissional. Ao mesmo tempo que a gente usa as tecnologias, as técnicas, a gente também usa o conversar com o cliente, o conhecer o cliente. Porque quando você conhece a pessoa, você consegue fazer aquilo que ela está pensando, né? Mesmo que ela não fale, a gente consegue pegar, captar. Eu acho que isso é um ponto muito favorável para nós, na nossa área, né? É isso. Outro detalhe sobre manutenção, né? Tudo na vida tem manutenção, né? Também você concorda? Você tem produto hoje, né, que tem que ter manutenção. Né? Então, não existe aquela coisa eterna. E hoje, com o pé direito cada vez mais alto, né? Que soluções que você tem visto no mercado? A assim, gente... de novidades, como a Alcione falou, a Thaisa também falou. Tentar proteger ao máximo aquele circuito com dispositivos de proteção. Né? Infelizmente, a gente não consegue controlar a fuga. E assim, vamos pegar hoje, graças a Deus, a construção civil está muito aquecida. Então, se a gente entra dentro de um condomínio, são muitas obras sendo construídas ao mesmo tempo. É máquina ligada o tempo inteiro ali. Então, está sobrecarregando
aquela rede. Então, o que nós temos que fazer? Dispositivos. Eu costumo fazer uma analogia como bomba, né? Uma bomba, ela tem que ter um painelzinho de proteção, ela tem um contator, ela tem o disjuntor. Então, ela tem ali um leque de dispositivos para proteger ao máximo aquela bomba. Tem hora que foge do controle, é inevitável, né? Dependendo a descarga ali, o desvio, né? Mas é a mesma coisa com a iluminação. Então, o pé direito alto, que exige de nós uma atenção maior, é aplicar dispositivos corretos, pontuais, que a Illumine tem, esses dispositivos, a gente sempre referencia. É um investimento não muito alto, um investimento baixo, e que ajuda muito e está ao alcance da mão. Então, geralmente, o que a gente faz? Coloca esse dispositivo baixo para proteger o que está lá em cima, para evitar ao máximo um andaime dentro de uma sala de jantar, né? Como que você às vezes arrasta uma mesa pesada e cadeira e tal, né? É possível evitar muito tempo? Não, tem hora que realmente é necessário, mas é a gente ser assim cauteloso na hora de aplicar e aplicar esses dispositivos corretamente. Então, eu sinto ainda que não chegou essa informação tão quente no mercado, né? Vamos aplicar dispositivo. E é por isso, Claudinho, que eu falo assim, um lojista e com uma especialista de iluminação, ela faz muita diferença numa venda. Isso gera valor. Porque se a gente orientar e o cliente... eu tenho, assim, graças a Deus, ofertado bastante e o pessoal tem aderido. Não, então vamos colocar. Então, é isso, né? Porque é benefício, né? Segurança, benefício. Manutenção, né? Inclusive, é norma, né? Hoje você tem que pensar tudo com uma manutenção, né? Como você vai entrar no telhado, como você vai fazer determinada manutenção, né? Não é só o projeto ali e tal, e aí? Como funciona? E até igual a Thaisa comentou, né? Com essa evolução de peças, você tá pensando numa coisa, já tem outra. Você tá pensando... E aí? E como é que você lidar com isso? E nós, profissionais, né? A gente vai fazer de tudo ali, mas e a execução? Né? E quem está executando? Ele tem bagagem para já também entender essa necessidade, né, do nosso cliente, a nossa. Então, eu falo assim, esse alinhamento, ele é extremamente importante, né? Para tudo, não só para iluminação. Mas ele é muito bom, né? Eu falo assim, o bate-papo da construção, ele tem sido muito positivo, porque são toques importantes, né? Às vezes é um assunto, assim, simples, mas quando destacado, você fala, nossa, eu preciso dar mais atenção para isso. Hoje nós estamos aqui falando de iluminação, mas quantos outros, né, você tem compartilhado aí com informações riquíssimas e para nós que gostamos de assistir, que somos da área, né? Até tem que curtir lá, né? Bate-papo da construção, inscrever no canal. Gente, mas é verdade. Esse entretenimento que a gente precisa. Né? Se a gente ficasse mais tempo absorvendo conteúdos para o nosso dia a dia, a gente sofreria menos durante o dia. Não é? Tipo assim, o outro dia seria menos desgastante para nós, porque a gente estaria mais preparado com informações, né? E por isso o vínculo com a universidade, né? Por isso que você teve na universidade, porque também a gente não consegue aprender tudo, né? Dentro da universidade. Você mesmo disse, a gente tem que especializar, né? Buscar conhecimento, chegar perto de quem, né, tem mais caminhada e colegas, né, que se complementam, né, arquitetura de interiores, né. Então, não dá hoje para você falar que faz tudo, né. Isso, mas também engenharia, né, engenharia elétrica tem todo um cálculo, né, todo um projeto. Eu também tenho no escritório um especialista só para essa parte de cabo, né? Porque é tudo calculado. Quando, né? E você comentando até do projeto elétrico, uma das coisas que a gente comentou na palestra, é a importância desse projeto já sair pronto para o engenheiro elétrico, né? Ou o projetista que vai fazer o projeto de elétrica. Em curta caminho, é como se pulasse uma ponte enorme, porque eu falo assim, ó, o que está em cima tem que casar com o que está embaixo. Não tem como você fazer algo em cima sem saber o que vai ser feito embaixo. A não ser que seja um investimento, né, um imóvel para investimento, você trabalha uma ideia. Mas quando você já tem determinado ali o projeto aprovado, eu falo assim, o que está em cima depende do que está embaixo, do que está na parede. Então, o de cima vê o que está embaixo, né? E aí, isso, já alinhado,
na mão de um projetista de elétrica, encurta o caminho dele, encurta retrabalho de pedreiro, às vezes até do próprio eletricista, de ter que puxar um fio, tubular aqui, tubular ali. Então, assim, é extremamente importante. É extremamente importante. É esse tempo do projeto, né? Muitas vezes o cliente se senta com ele, nossa, mas nós vamos ver a iluminação agora, né? Nem começou a obra, né? Nós vamos ver. Por isso que se pensa, né? Isso que você falou no começo, né? Que gosta de organizar o espaço e a arquitetura, né? A gente trabalha com isso, layout, você tem que estar definido a cama, onde vai ficar, área de estudo, para definir esses pontos, isso vira projeto, e sendo projeto, é obra rápida, é obra sem desperdício. E custo, E são né? esses dois pontos, pilares aí para uma obra sustentável, né? Não adianta você colocar vários elementos, né, sustentáveis, sendo que foi uma obra, né, que não... Assim, Que demandou muito tempo, né? demandou tempo, retrabalho, né? Sim. Então, o cliente tem que ter essa consciência, né? De investir, né? Ele não está perdendo tempo, né? Investir tempo ali para resolver o projeto. Agora, pode mudar alguma coisa, o tipo da luminária, né? Alguma coisa assim, né? É uma coisa legal que eu acho que veio nessa nova tecnologia, nessa nova onda da iluminação, é a possibilidade de, principalmente em reformas. Antes a gente era muito limitado no que a gente conseguia fazer dentro de uma reforma. E hoje, pelo menos o que a gente sente do mercado é que tem esse olhar mais voltado para reformas, para reaproveitar os ambientes, usar as casas que nós já temos, né? E aí a tecnologia veio. Então hoje a gente já tem produtos que a gente consegue colocar nos ambientes sem tanto quebra-quebra, sem ter aquela problema. Sem ter que dispor, às vezes, uma laje ter que dispor de um forro, né? Às vezes o cliente não gosta também. Tem gente que ama, eu particularmente gosto. Mas né, tá? Eu acho que é isso aí, é legal. Hoje os plafons, vamos supor, eles já são fininhos. A gente já consegue colocar eles, ficar de forma discreta, sem ser aqueles trambolhos que era, né? E você já consegue puxar de um ponto para o outro. Então, tem tecnologia que veio. Eu ainda acho que vai vir mais, espero. Também na parte de segurança, né? Mas a instalação ficou menos complicada e com mais opções para a gente colocar nos ambientes de reforma, até na própria construção. É que quando você pega um projeto do zero para poder fazer ali, eu falo que tem a obrigação de sair bem feito, né? Porque você já tem todas as ferramentas. E leva o mesmo tempo, né? Leva o mesmo tempo. O mesmo tempo de fazer o bom. Sim. Tem gente que faz o mal e refaz, né? Mas para fazer uma reforma, você tem menos tempo para projetar, para poder estudar ali. Mas ainda bem que veio novas tecnologias, novos modelos. A gente já consegue ligar uma coisa na outra. E isso possibilitou a gente trazer essa qualidade também para reformas. Isso é bem legal. É bom, verdade. É uma coisa bacana. Tamires, hoje, né, você falou assim, né, de venda dos materiais e tudo mais. Hoje o cliente pode pesquisar e comprar pela internet, né? Mas tem muito, vamos dizer, o pulo do gato. Gato por lebre. Né? Tem. Ainda mais LED, né? LED, Tudo é LED. Sim. Mas Tudo. nem tudo é LED. Nem tudo, né? Assim, eu falo, a venda do produto, ela tem que ser muito informativa. A Illumine também vende pela internet. E um dos cuidados que eu sempre tive dentro do site é especificações de produtos. Porque eu sei que para nós, que somos especificadores, vamos colocar o ângulo que a gente quer, vou destacar uma escultura. Eu não vou colocar um ângulo de 60 graus, eu tenho que encurtar ele ali porque é ela, né? E aí, o que acontece? Tem gente que quer preço, tem gente que preocupa no valor, dentro que seja saudável. Então, infelizmente, a imagem não é a característica do produto. Mas o mercado tá aí e a gente sabe que tem gente que é business, só pensa em negócio. Não tô preocupado com qualidade. A gente sabe que tem muita diferença. Isso é em tudo, né? A gente fala que todos os segmentos a gente vai encontrar classificações de qualidade. E a iluminação, ela tem aí, vamos pensar,
A, B, C, D, e a gente encontra mesmo. Muita, mas muita coisa ruim. Tudo tá predisposto? Tudo. Assim como nós, né? Eu costumo dizer, a gente também fica resfriado, tem hora que a gente não tá legal. Mas nem por isso a gente vai ficar o tempo todo dando problema, né? E aí, material, eu falo que também é isso, Claudinho. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, Muito cuidado, porque a imagem do produto não quer dizer que ele é funcional a ponto porque ele tem a foto parecida com o outro, né? Porque hoje a compra da internet é pela imagem. Não, é essa fita que eu vi. não é? igual sim. Por exemplo, né? O LED que eu vi é idêntico. Tava escrito LED. Tava escrito LED lá, e é um tanto de pontinho, né? Porque hoje tem vários tipos aí. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes um pouquinho a mais que você investe, porque hoje a internet, inclusive, ela deixou os lojistas, tipo assim, se adequem. Todo mundo tá aqui e tá olhando o valor, já vem muito preparado com um monte de coisa. Eu acho que é o olho no olho e a sinceridade. Esse produto você quer, você vai ter que estar disposto a isso. E tudo bem, às vezes a pessoa tá disposta. Mas é muito melhor dar preferência para uma empresa física da cidade. Né? Eu falo assim, traz pra cá, porque se der problema, nós estamos juntos, né? Nós temos que estar ali. Imagina o transtorno. A internet, ela afastou muito e a chance de erro é muito grande. Não compensa, não compensa, porque todos nós temos possibilidade de vender produtos com valores mais acessíveis e valores mais agregados. Entendeu? Então, eu acho assim, é importante a gente entender quanto que eu vou investir. Às vezes eu estou investindo 10% a mais em 10 mil reais, ou seja, R$1.000, para eu ter aí uma segurança melhor com os produtos. Mas eu diria que tem algumas situações com a iluminação que o barato sai caro. Porque imagina, você compra uma iluminação para um pé direito alto, que não é de qualidade, que não tem um dispositivo de segurança, a pessoa não vai saber, não tem nada disso lá. Aí, ok, foi lá e instalou. Vai durar 1 ano, 8 meses ali. Daqui a pouco ela vai ter que contratar um profissional, um eletricista, ela vai ter que alugar andaime para poder fazer aquela manutenção. Ficou caro, porque o que foi bem feito vai durar mais tempo do que isso. Você vai ter menos dor de cabeça, menos problema na sua casa, menos arrasta a mesa para lá, arrasta para cá. Então, algumas coisas aí, o barato sai caro, né? Sai mais caro ainda, né? Sai mais caro ainda. Eu falo até, se a gente dá uma andada na cidade, a gente vê aquele tanto de fachada piscando, né? Mas são muitas, né? Então, é isso, né? Eu falo, essa percepção nossa de ser claro com o cliente, né? E vale a pena, gente. Eu falo, a Illumine, por exemplo, ela pode vender produtos. Eu falo, eu não quero vender caro. Quero te atender, né? Então, vamos junto, né? Vamos junto aí. E essa sinceridade, né? Lembrando aqui com o cliente, eu vejo o seguinte. Teve um cliente, assim, uma piscina super legal, com paisagismo. Então, assim, a piscina merecia iluminação, né? E o cliente também queria iluminação, né? Aí ele falou um detalhe. Cláudio tem pavor de morrer numa piscina, um choque, né? Aí eu fui pesquisar, né? E na época não era comum, né? A fibra ótica, que também está no bate-papo da construção. Né? São ótimos. Que foi o pessoal da FASA, né? E super profissional. Quer dizer, o cliente tem que falar, né? A gente busca, a gente dá os nossos pulos aí, tem tecnologia para isso, né? E encontrou a fibra ótica, que também eu não conhecia na época, né? E agora é parceiro, tá no bate-papo da construção, trouxe essa informação, quer vir para Franca, quer fazer parcerias, né? Então, são ótimos. A tecnologia e essa conversa, né, franca, né, com o cliente, porque certo cliente, nossa, mas é melhor eu falar que não quero iluminação, né? Vou perder, até desvalorizar, né, o imóvel, né? Então, um paisagismo, uma piscina bem iluminada, nossa. E até pegando um ganchinho, Claudinho, nesse quesito da iluminação na piscina e no jardim da piscina, porque hoje, assim, as piscinas têm ficado
com bastante o paisagismo próximo ali. E ali representa uma zona de perigo, se a gente colocar ali em 127 ou 220, na rede, né, na alimentação ali. Porque, assim, o que pode eletrocutar e ser de extrema gravidade é a rede, né? Então, dentro de piscina, geralmente, 12 volts, né? Porque se acontecer qualquer coisa, 12 volts não vai te... Você pode sentir lá no fundinho, né, um choquinho, mas é bem suave. E aí, nós, né, profissionais que estamos aí antenados, cobramos dos nossos fornecedores produtos, até com valores mais acessíveis, porque já tem alguns que são, sim, categoria A, mas com investimento bem alto. Nós cobramos de fornecedores bons para eles trazerem produtos para nos facilitar fazer essa iluminação de paisagismo. Sim. E chegou. Então, eu falo assim, semana passada eu estava com um representante e ele me trouxe um produto que me deixou extremamente feliz, porque dá para agora a gente iluminar com mais segurança esse jardim que fica coladinho ali na piscina, que às vezes a gente quer colocar uma iluminação ali uplight, em 12 volts. Né? E aí é só a gente especificar junto com vocês aonde que vai levar a forma de alimentar, mas a gente pode. Então, isso assim, deixa a gente mais descansado, porque pode, com investimento mais baixo, trabalhar com mais segurança, né? É igual delimitar a piscina, né? A gente tem que ali delimitar, colocar um balizamento. E a pessoa vai estar pisando ali e tá numa zona de muita umidade. E aí? Nós não podemos lá comprar só um balizadorzinho porque eu vou pôr em volta da piscina. Mas qual a distância que ele tá? Representa a zona de perigo, de pisar, de ter uma descarga, qualquer coisa? Sim, então nós temos que ser cuidadosos aí com essa informação técnica. Isso mostra o tanto que a quantidade de informação que a gente tem que juntar, né? Com isso tudo. Isso não é só comprar um balizador lá na internet pronto e colocar. Não é, né? É muito arriscado, né? É muito arriscado. Então, o quanto é importante, né, a parte do projeto, dos profissionais, porque a gente quer qualidade com segurança. Sim. Então, o bate-papo da construção vai finalizar, infelizmente, agora esse tema, mas deixar as portas abertas para que a gente volte a conversar mais sobre o assunto de iluminação, de decoração, da arquitetura e da engenharia. Por favor, Thaisa, faça suas considerações finais. Sim, é muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade da gente ter conversado. A gente já está até acostumado a fazer essa roda de conversa, né? Mas é legal trazer isso para o público também. A gente, isso, eu espero que a nossa área, o nosso setor fique cada vez mais unido. A gente traga os profissionais, os técnicos, os lojistas, os profissionais da execução, para a gente valorizar a área, né? Isso mesmo. A gente só tem a ganhar trazendo isso daqui, a gente junta o design com a arquitetura, com o lojista, isso que é legal e a gente só vai agregar valor aí para o nosso setor. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito legal o seu projeto. Obrigado, Thaisa. Alcione. Eu também quero agradecer por estar aqui com vocês, pelo convite. E foi muito bom, né? Porque a gente acaba aprendendo mais a cada dia. É isso aí, a gente tem que somar para depois dividir. Também, né, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, aos meus amigos, que eu tenho vocês sempre como grandes amigos, e é sempre muito positivo, né? Eu falo, é muito rico isso, né? Essa parte de compartilhar informações, experiências, desejos. Eu acredito que quem está assistindo nós vê em nós o brilho nos olhos ao falar de um projeto, ao falar de um cliente, né? E o Claudinho também, que esse projeto aí que eu falei, o Claudinho, ele é firme. Sempre falo para ele que eu admiro muito ele desde sempre lá atrás, né? Assim como vocês. É que cada um tem um momento na nossa vida. Porque o Claudinho sempre foi muito sério e muito preocupado com o segmento da arquitetura, né, Claudinho? Assim, é gostoso ver as coisas acontecendo. A seriedade que você sempre teve de querer levar isso para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que já estão, né? Falo assim, gente, é muito bom isso, né? Então, continua, viu, Claudinho? Eu tenho certeza que os frutos sempre serão bons, né? Eu falo, é nossa obrigação, né? Levar a informação. Não tem outra pessoa, né, para levar. Somos nós. E eu só faço esse gancho de convidar, né, as Mas pessoas. esse gancho é muito importante. Essa Ele iniciativa, traz essa união, né, para nossa área. E isso falta. Isso é muito legal de você trazer isso para
pra gente, assim. E a gente todos da área vão ganhar com isso, vão colher frutos. E vamos te ajudar, né? Eu falo, a gente tem que ajudar, porque a gente sabe que não é brinquedo, né? São muitas coisas. E tá aqui, né? Nós estamos aí juntos. A hora que você falar, vamos falar um pouquinho mais de iluminação, tô aqui. As meninas são maravilhosas, né? Os projetos sempre impecáveis aí. A gente sabe que é um mais lindo que o outro também, né, Claudinha? Com a sua Além ajuda, né? de profissionais, são pessoas. Né? Esse seu projeto de agregar um profissional ao outro, a gente precisa disso. Que eu sempre falei, não falta espaço para ninguém. A gente trabalhando direitinho, dá tudo certo, né? Tá. E se a gente se unir, vai ficar melhor ainda, né? Sim. E deixa o convite para a palestra da Tamires. Já está sendo editada, vai estar no Bate-Papo da Construção. Por isso também, por exemplo, aconteceu lá na universidade. Mas é informação. Informação a gente não pode deixar parada. Né? Então não vai pode estar reter, né? no YouTube, né? Bate-Papo da Construção, para o pessoal ver, conhecer mais, né? Junto com o Luiz Felipe, arquiteto, que vocês também conhecem. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Um abraço. Obrigada. Só aproveitando bem rapidinho, eu vou lançar um e-book muito próximo. Novidade. E aí, super novidade. Eu ia falar um pouquinho antes, mas bem rapidinho. Em breve eu tô lançando aí um e-book com muitas informações necessárias, né? E aí vocês vão estar, só para já aproveitar aqui a oportunidade. É um book voltado para iluminação. cliente ou para profissionais? Para profissionais. Legal. Né? Eu vou fazer 2, mas assim, a princípio, o primeiro é para nós mesmo da área. Tá. Tá? Legal. Já vou baixar. Obrigado. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.